Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós vamos iniciar a semana com muita alegria no coração, com esperança renovada no Senhor, cantando juntos o Pai Nosso, a oração modelo, aquela que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós ontem ouvimos a exposição da Escritura Sagrada na nossa escola dominical, que nos lembrou, que nos alertou quanto à efetividade da oração, a necessidade de orarmos efetivamente. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos cantar então, celebrando esta verdade, a bênção da oração, a bênção de falar com aquele que governa todas as coisas. Vamos cantar Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém, irmãos. Vamos orar agora, efetivamente, oramos cantando, mas vamos fechar os olhos agora e falar com o nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, tudo que nós somos, tudo que nós temos, na verdade vem do Senhor, deriva do Senhor, é mantido pelo Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas, o Criador, o preservador, o mantenedor. E, ó Deus, nós aqui estamos para prestar culto ao teu nome, para reconhecer estas verdades e para consagrar, depositar diante do Senhor as nossas vidas. Vidas que o Senhor conhece tão bem. Vidas, ó Deus, que têm demandas, que têm aflições, que só o Senhor, de fato e de verdade, pode resolver. Colocamos tudo em tuas mãos. A ansiedade que teme em se instalar no nosso coração, as dúvidas que nos assaltam vez ou outra, queremos, ó Deus, colocar isso. Nós dependemos do Senhor. Mas te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é a nossa rocha. É no Senhor que nós temos esperança. Podemos bem firmar a nossa esperança nessa rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Toda honra, toda glória sejam dadas ao teu nome. Dirija-nos agora no estudo da tua palavra, Pai. Que sejamos como que conduzidos pela tua mão, através do teu Espírito. Nos guia a verdade do Senhor. É a nossa oração
em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a abrirmos a palavra do Senhor. Nós vamos ler, a exemplo do que fizemos no último estudo, na última devocional, Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, e nós vamos continuar a estudar, a analisar o que esse texto bíblico fala acerca da ação demoníaca nos nossos dias. Apocalipse 9, de 1 a 11, o texto sagrado que nos diz assim: O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Irmãos, retomando o que estudamos na última devocional, nós vimos que, a partir do texto aqui que lemos, Apocalipse 9, que Satanás recebeu a chave do abismo. O abismo é o inferno antes da consumação final, antes do juízo de Deus. E ele então abre o abismo, ele libera de lá milhões incontáveis de gafanhotos, que aqui são uma representação dos demônios, que também são descritos aqui como escorpiões, o poder de escorpiões, e também como cavalos de guerra, cavalos como saindo do inferno para guerrear e para destruir. E nós analisamos também algumas características desses gafanhotos, dos demônios, dos enviados, dos emissários do inferno. Vimos que eles são espíritos de destruição, vimos que eles são espíritos de poder e domínio, porque é dito que na cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Falamos que eles são espíritos que têm inteligência, o rosto deles é como o rosto de homens, que eles são espíritos de sensualidade, dito no verso 7, que eles tinham cabelos como cabelos de mulher. Simbolismos para entendermos aqui as características dos enviados do próprio diabo. E hoje eu gostaria de retomar, temos mais características dos demônios, temos mais também sobre a missão principal desses gafanhotos do inferno, né? Gafanhotos com poder de escorpiões e semelhantes a cavalos de guerra. É dito aqui, irmãos, a partir do verso 8, que os seus dentes eram como dentes de leão, um símbolo de destruição, né? Bom, como nós lemos também no versículo 11, o chefe dos demônios saídos do abismo é o próprio diabo, aqui mencionado por um nome hebraico e também por um nome grego, Abaddon e Apolion, que ambos significam a mesma coisa, destruidor. E então nós vemos aqui que o diabo e também os seus emissários são assassinos, vêm para matar e destruir.
Os agentes de Satanás são tão pervertidos, tão maus, tão malignos quanto ele. E eles têm provocado ainda hoje guerras, têm causado conflitos, dissensões, inimizade e têm causado milhões de mortes, espíritos de violência. Além disso, irmãos, eles são aqui mencionados como espíritos inatingíveis. Olha o que diz o verso 9. Tinham couraças como couraças de ferro. Esses gafanhotos são seres sobre-humanos, irmãos, sobre-humanos, inatingíveis para as nossas forças humanas, né? Eles não podem ser atacados, não podem ser vencidos por nossas próprias forças. Eles não podem ser feridos por armas humanas, não podem ser detidos em prisões humanas, né? Eles não podem ser destruídos por alguma engenhosidade feitas pelas nossas mãos. Portanto, para lutar contra essas hostes do inferno, nós precisamos das armas do Senhor. Precisamos de armas espirituais. Podemos até aqui pensar em que sentido o diabo age através de seus maus anjos, hoje, sendo assim inatingível. Bom, podemos pensar nos produtores, nos traficantes de drogas, que formam verdadeiros e poderosos sindicatos, verdadeiros e poderosos exércitos do vício, não é? Que vestem como que couraças de ferro nos nossos dias, resistindo à ação repressiva da lei, subornando, corrompendo, degradando, viciando, matando tantas e tantas vidas, milhões delas. E a sociedade, diante desses exércitos de Satanás, saídos ali do inferno, a sociedade está praticamente indefesa. Um dos exemplos de tantos outros que podemos citar, espíritos inatingíveis para as nossas forças humanas. Mas eles também são descritos, agora vamos para o começo do capítulo 9, versos 2 e 3, são descritos aqui os demônios como sendo espíritos da obscuridade, ou de obscuridade, né? O texto diz que ele abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Irmãos, como sabemos, o diabo é das trevas, ele não suporta a luz, e os seus agentes malignos também atuam nas trevas, atuam onde há fumaça, né? A ideia aqui é onde a luz ela é toldada, né? É onde o sol da verdade não brilha com a sua intensidade toda, é onde reina a confusão, portanto, onde impera a escuridão. Portanto, irmãos, o grande propósito desta verdadeira cavalaria do inferno, vimos aqui as suas características, né? O grande propósito dos demônios nessa estrada de escuridão espiritual é fazer com que as almas, as pessoas vivam também nesse obscurantismo espiritual. O objetivo maior dessa cavalaria do inferno, liderada, chefiada pelo destruidor, pelo próprio diabo, é levar todos para o inferno, porque ali é onde predomina as trevas e vai ser assim para sempre. E nós podemos então falar da missão principal dos demônios, dos gafanhotos do abismo. É colocado aqui em termos triplos, né? Ou melhor, duplos, né? É colocado como sendo o de atormentar os homens e o de causar dano aos homens. Vamos destrinchar essas duas missões principais dos demônios nos nossos dias. Versos 4 e 5, nós lemos sobre isso, né? Texto que nos diz assim: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Vamos falar dessa missão de atormentar os homens, missão principal dos gafanhotos do abismo. As pessoas hoje, na verdade, andam
totalmente atormentadas, né? Aliás, eu estava falando aqui em casa com a família, dia desses, sobre os super-heróis, que temos filmes aí, né? Você notou que a maioria deles, quase todos, são atormentados? É um reflexo, irmãos, da sociedade dos nossos dias. Faça aí um breve rastreamento aí, puxe na memória os super-heróis, você vai encontrar vidas atormentadas, atormentadas por um fato ocorrido, atormentados por quem eles se tornaram, mas vidas atormentadas. Até os heróis da nossa sociedade. Esta é uma marca dos nossos dias. Sempre foi assim neste mundo caído em pecado, mas quanto mais o dia final se aproxima, mais isso se torna real, mais vívido, né? E o verso 5 revela que esse tormento é como o tormento de escorpião quando fere alguém. Já no verso 10, nós falamos sobre isso, né? Ele está explicitando que os gafanhotos, os demônios, tinham cauda como escorpiões e também ferrão. Ou seja, o objetivo, a missão principal é atormentar. E o tormento que esses demônios provocam na vida dos homens não é um sofrimento imaginário, irmãos. É algo real. É aqui colocado através de um simbolismo, mas é algo real. Além disso, como falamos, outra parte da missão principal dos gafanhotos do inferno é causar dano aos homens. Esses seres malignos receberam poder, diz o verso 3, para causar estes danos, né? E quantos danos isso tem produzido aos homens, quantas perdas, quantas lágrimas vertidas, quantas angústias, quantos lares destroçados pelo inimigo das nossas almas, irmãos, quantas vidas caminhando para o inferno iludidas, não é? Quantas pessoas com a esperança morta, realmente morta. É isso que nós vemos aqui nos versos 4 e 10, não é? Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Veja como isso é colocado. E esse tormento causado aos homens é pior do que a morte, diz aí no verso 6. Verso 6 de forma muito clara, dizendo: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Irmãos, o tormento causado pelos demônios é tão grande que os homens vão buscar a morte, a fim de se verem livres, né? A fim de encontrar alívio para a agonia que eles sentem. É esse o sentido aqui. Mas nem a morte eles vão encontrar, nem a morte eles terão. É esse o sentido aqui de um sofrimento que continua, que prossegue. Ou uma outra forma de dizer, nem a morte dá conta de livrá-los desta dor intensa. Esta é a missão principal dos demônios. E aqui, irmãos, nós precisamos fechar a nossa palavra falando da situação do povo de Deus, eu e você, diante da cavalaria do inferno. Os selados estão livres do tormento. É isso que lemos no final do verso 4, né? Que está falando que foi dito aos demônios, gafanhotos, com poder de escorpiões, vamos lembrar, mais parecidos com cavalos de guerra, foi dito a eles que eles não causassem dano à vegetação, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, irmãos, aqueles que têm o selo de Deus estão livres do tormento. O diabo e seus demônios, o inferno e as suas hostes não têm poder sobre aqueles que receberam o selo de Deus. A cavalaria do inferno não pode esmagar debaixo das suas patas, né? Aqueles que foram redimidos por Deus. Mais uma vez eu quero ler o verso 4. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer dano
nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Que selo é esse? Que nos protege do tormento dos gafanhotos, saindo ali literalmente do abismo. Esse selo protetor é o selo do Espírito Santo, que habita no crente em Cristo Jesus, dado àquele que teme ao Senhor, aquele que tem a Cristo como Salvador e como Senhor. Assim expressa o apóstolo Paulo, você deve se lembrar, na carta aos Efésios, no 1º capítulo, ele diz que depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. O selo naqueles dias, irmãos, era sinal de que algo era valoroso, de que aquilo chegaria ao seu destino, né? O selo do rei era a marca de autoridade, de que aquilo tinha importância. Nós estamos debaixo da autoridade do Senhor. Ele nos selou com o seu Espírito, como que marcando em nós, garantindo-nos que nós somos propriedade dele e que chegaremos ao nosso destino, à glória celeste. Quem tem o selo do Senhor não será atormentado pelos gafanhotos do abismo. E dizendo como é que se recebe esse selo, não é? Segundo o apóstolo Paulo, o texto de Efésios citado agora, se recebe ouvindo o evangelho e crendo em Jesus. Nós precisamos falar do evangelho, porque o ser humano precisa ouvir a gloriosa mensagem do que Cristo fez por ele ali na cruz. Jesus levou na cruz, esmagou ali na cruz a dor que nos atormenta, algo que tem sido uma marca da sociedade sem Deus, vidas atormentadas. Isso tudo Cristo levou sobre ele, né? Levou sobre si as nossas chagas, diz a Escritura, as nossas feridas, as nossas angústias, os nossos pesadelos, a nossa miséria, a nossa própria maldade, a nossa culpa. Mas recebemos esse selo ouvindo e crendo no Evangelho de Jesus. Você precisa colocar a sua confiança em Cristo e tão somente nele. Você precisa confiar nele como seu Salvador e Senhor, porque Cristo e só ele venceu o diabo, porque Cristo e só ele esmagou a cabeça da serpente, porque Cristo e somente Cristo triunfou sobre os demônios ali na cruz, ressuscitou com poder, desbaratou os poderes do inferno. Então creia em Cristo. Creia em Cristo, entregue a sua vida a Ele, corra para Ele, refugie-se nele, entregue os seus tormentos nas mãos daquele que pode dar a solução definitiva. Nele há salvação, nele, em Cristo, há copiosa redenção. Creia nele e você será liberto. Fiquemos com essa palavra hoje, irmãos. Oremos aqui agora com as nossas famílias, ore aí com a sua, e nós assim estaremos dizendo a Deus que confiamos nele em todo o tempo, que a paz tão necessária encontramos nele. Deus abençoe a todos, um forte abraço, fraterno abraço, e até o nosso próximo estudo, se assim Deus permitir.